Na formatura do ensino médio do meu filho, meus pais anunciaram que iriam reservar um dinheiro para custear a faculdade do meu sobrinho. Meu marido riu e disse que era engraçado, porque mudamos no mês passado. Meus pais começaram a gritar quando perceberam. Ainda me lembro do momento em que tudo se despedaçou. Estávamos no jantar de formatura do ensino médio do meu filho, sentados em uma bela churrascaria para a qual havíamos economizado, porque, apesar de tudo, eu ainda queria que meus pais estivessem lá para esse marco. Meu filho Marcos havia trabalhado muito para passar nas aulas, atividades extracurriculares e trabalho de meio período, e finalmente ele foi aceito na faculdade dos seus sonhos. Esse jantar deveria ser uma celebração, mas meus pais tinham outros planos. Logo após a água, servimos nossas bebidas. Minha mãe pegou seu copo, sorriu e bateu nele com um garfo. Ela se levantou, limpando a garganta, e com um grande sorriso de satisfação, ela disse: "Bem, nós temos um anúncio. Decidimos que o fundo da faculdade do Marcos irá para o seu primo Marcelo. Porque ele precisa mais." Eu congelei. Meu marido, Danilo, apertou seu garfo. O rosto de Marcos ficou pálido. Minha filha mais nova, sentada ao lado dele, olhou entre nós, confusa. Meu pai assentiu, como se essa fosse uma decisão perfeitamente razoável, acrescentando que era o melhor para a família. Marcelo passou por momentos difíceis, e isso realmente o ajudará a colocar sua vida nos trilhos. Marcelo, meu sobrinho, filho do meu irmão. O garoto que meus pais sempre favoreceram em vez dos meus filhos. O garoto que eles tiraram de problemas diversas vezes. Eu podia sentir o calor subindo no meu rosto, anos mordendo minha língua, deixando meus pais desprezarem e minarem meus filhos, sendo tratados como uma reflexão tardia comparado ao meu irmão. Tudo começou a ferver. Danilo, no entanto, foi mais rápido. Ele se recostou na cadeira, tomou um gole de sua cerveja e riu. Ele riu divertido, e então disse: "É engraçado, porque nós mudamos no mês passado." Minha mãe piscou. O sorriso do meu pai vacilou. "O quê?" Minha mãe perguntou, sua voz afiada. Danilo sorriu e disse: "Sim, nós vimos isso chegando. Então mudamos o fundo da faculdade do Marcos para fora do alcance deles, semanas atrás." E então tudo explodiu. O rosto da minha mãe ficou vermelho tão rápido que eu pensei que ela fosse desmaiar. "Você não tinha o direito!" Ela gritou. "Meu..." Pai bateu a mão na mesa, sacudindo os talheres. "Você não pode fazer isso." Esse dinheiro era para a família. Eu finalmente encontrei minha voz. Marcos é família, e esse fundo era dele. Você está sendo egoísta. Minha mãe cuspiu. Marcelo precisa disso. Você sabe o quão difíceis as coisas têm sido para o seu irmão. Estamos consertando as coisas para ele, e você está estragando tudo. Foi quando realmente caiu a ficha. Eles nunca planejaram que esse dinheiro fosse para o Marcos. Não realmente. Eles sempre estiveram esperando o momento certo para intervir e pegar. Olhei para Marcos, que os encarava com pura devastação. Ele cresceu sabendo que seus avós não o favoreciam. Mas isso era diferente. Era a prova de que, aos olhos deles, ele nem importava. E isso quebrou algo dentro de mim. "Consertando as coisas?" Repeti, minha voz tremendo. "Você quer dizer a maneira como consertaram as coisas da última vez que Marcelo roubou de nós? Ou a vez que ele foi preso e vocês pagaram as acusações? Ou a vez que ele destruiu o carro do meu irmão e vocês compraram um novo para ele?" Meu pai rosnou. "Isso não é a mesma coisa. Marcelo tem lutado. Seu irmão é um pai solteiro, fazendo o seu melhor. E eu sou uma mãe fazendo o meu melhor." Eu retruquei. "E você acabou de dizer ao meu filho, em um dos dias mais importantes da vida dele, que o futuro dele não importa, que estava roubando a chance dele de ter a vida pela qual ele trabalhou tanto." Minha mãe zombou. "Oh, por favor. Marcos, pode fazer empréstimos como todo mundo." Foi nesse momento que eu soube que não havia como voltar atrás. Marcos se levantou tão rápido que sua cadeira raspou no chão. "Você sabe o que ele disse?" Minha voz trêmula, mais forte. "Eu não preciso de nada de vocês.
Eu não preciso do seu dinheiro, e eu definitivamente não preciso de vocês na minha vida. Danilo também se levantou colocando a mão no ombro de Marcos, e o soltou. Ele disse com a voz firme e calma: não devemos a eles mais um segundo do nosso tempo. Eu me levantei também. Esta era a última chance. Disse aos meus pais: você mostrou repetidamente quem você é, mas hoje garantiu que nunca esqueceremos isso. E com isso saímos. Eles gritaram atrás de nós, nos chamaram de ingratos, disseram que estávamos destruindo a família. Mas quando olhei para meu filho, sua cabeça estava firme, alta, apesar da dor em seus olhos. Eu sabia que tínhamos feito a coisa certa. O que eu não sabia era até onde meus pais iriam para tentar pegar aquele dinheiro de volta. Saímos daquele restaurante sabendo que as coisas nunca mais seriam as mesmas, mas eu não tinha ideia de até onde meus pais iriam para se vingar de nós. No começo, eram apenas telefonemas intermináveis, mensagens de voz furiosas da minha mãe gritando sobre como havíamos traído a família. Meu pai deixou algumas também, rudes e cheias de raiva, dizendo coisas como: você vai se arrepender disso. Meu irmão, que tinha ficado fora da discussão naquela noite, finalmente enviou uma mensagem de texto 2 dias depois. Não sei o que está acontecendo, mas Marcelo precisa desse dinheiro mais do que Marcos. Você está sendo egoísta. Foi tudo o que ele disse, sem perguntas. Nenhuma tentativa de entender. Só. Você está sendo egoísta. Eu não respondi. Então o verdadeiro problema começou. A ligação do banco. Uma semana depois do jantar, Danilo recebeu uma ligação do nosso banco. Eu estava na cozinha quando o ouvi dizer: desculpe-me, o quê? Retirada? Eu congelei. Meu estômago caiu. A ligação durou mais 1 minuto ou 2, e quando Danilo desligou, ele estava tenso e com raiva. Eles tentaram acessar o fundo de Marcos. Eu agarrei o balcão. Quem são seus pais? Eles ligaram para o banco, fingindo ser nós. Disseram que tínhamos dado permissão para um saque de emergência familiar. Eu não conseguia nem respirar. Danilo balançou a cabeça. O banco sinalizou, dizendo que algo parecia estranho e me ligou primeiro. Eu queria gritar, a coragem deles, a audácia absoluta. Eu nem hesitei. Peguei meu telefone, encontrei o número do meu pai e liguei. No momento em que ele atendeu, eu soltei. Você realmente tentou roubar de nós? Disse, minha voz tremendo. O que há de errado com você? Meu pai nem parecia culpado. Você não nos deixou escolha, ele disse. Não teríamos que fazer. Isso se você não estivesse sendo tão irracional. Eu quase joguei meu telefone do outro lado da sala. Irracional? Você tentou cometer fraude. É o nosso dinheiro. Meu pai surtou. Nós contribuímos para isso. O que me paralisou. O que... A voz da minha mãe cortou. Você acha que fez tudo isso sozinha? Você acha que nunca colocamos nada naquele fundo? Minhas mãos cerraram em punhos. Você nunca deu um único centavo para o fundo de Marcos. Você está se lembrando errado, meu pai disse suavemente. E se levássemos isso ao tribunal? Ele continuou. Garanto que eles concordariam que temos direito a isso. Meu sangue gelou. Danilo deve ter visto meu rosto, porque ele se aproximou. Eles não o fizeram, ele disse. Eles não tinham base para isso. Mas eu não tinha tanta certeza, porque meus pais eram mentirosos ousados e manipuladores. E se eles estavam dispostos a ir tão longe, o que mais estavam planejando? A ameaça legal. 3 dias depois, recebemos nossa resposta. Eu estava entrando na garagem quando vi um envelope grosso na nossa porta. Peguei-o e no segundo em que vi o endereço de retorno, eu me senti mal. Era de um advogado. Corri para dentro. Minhas mãos tremiam enquanto eu o rasgava. Danilo estava na sala de estar. O que é isso? Ele perguntou. Eu escaneei a primeira página, depois a segunda, e, na terceira, minhas mãos estavam tremendo muito para segurar o papel com firmeza. Eles estão nos processando. Eu sussurrei. A cabeça de Danilo levantou rapidamente. O que eles estão alegando? Perguntou ele. Que cofinanciamos as economias do fundo de faculdade de Marcos
e que transferimos ilegalmente o dinheiro, sem o consentimento deles. Minha voz ficou desconfortável. Eles estão dizendo que possuem parte do fundo. Danilo se levantou tão rápido que sua cadeira raspou contra o chão. Ele pegou os papéis de mim, estreitando os olhos enquanto os lia. Isso está completo. Ah, ele murmurou. Mas eu não tinha tanta certeza, porque meus pais eram bons em uma coisa: mentir, distorcendo a realidade até que se tornassem as vítimas. E o que mais me assustou foi que, em uma batalha legal, eles poderiam realmente ganhar. Nos próximos dias, nos esforçamos para reunir cada pedaço de documentação que tínhamos. Extratos bancários, registros de transferência, cada depósito, que já havíamos feito naquela conta. E então, meus pais largaram sua bomba. Na próxima reunião de advogados, eles apresentaram um recibo de mais de uma década atrás. Um único depósito de 2.000 Die-Harlers no fundo de quando Marcos era um bebê. Eles ficaram sentados lá, presunçosos, como se fosse qualquer coisa, enquanto seu advogado argumentava que, como haviam contribuído com algo para o fundo, eles tinham o direito de contestar para onde o dinheiro foi. 2.000, eu repeti, quase rindo. Você acha que isso lhe dá controle sobre todo o fundo? Minha mãe sorriu docemente. Era uma contribuição e, sem ela, você não teria a base para economizar tanto quanto você fez. Eu vi uma marca vermelha em minha visão, mas felizmente estava mais calma. Então, deixe-me ver se entendi, eu disse. Você acha que só porque deu um presente único há mais de uma década, agora você decide para quem vai? Meu pai assentiu. Exatamente. Eu poderia ter gritado. A primeira perda levou semanas, mas o tribunal finalmente decidiu que, enquanto meus pais não tinham controle sobre o fundo, seus 2.000 bralhas deveriam ser devolvidos a eles com juros. Foi uma pequena vitória. Pelo menos eles não podiam tocar no fundo, mas ainda parecia uma perda, porque a mensagem era clara. Meus pais estavam dispostos a ir até o fim para nos punir por dizer não. E eles ainda não tinham terminado. O próximo ataque, nem mesmo 2 semanas após a decisão do tribunal, veio de outra forma. Danilo entrou em casa, seu rosto pálido. Eles nos denunciaram, ele disse. Eu pisquei. O quê? Para o Receita, ele respondeu. Eles estão alegando que cometemos fraude fiscal. Eu parei de respirar. Eles disseram à Receita Federal que estávamos escondendo dinheiro e relatando fundos incorretamente por anos. Eu agarrei a borda do balcão. Isso é loucura! Danilo assentiu severamente. Sim, e agora estamos sob investigação. O ponto de ruptura. Naquele momento eu sabia que isso não era apenas sobre o dinheiro. Isso era guerra. Meus pais queriam nos destruir. E se eles queriam brigar, eles iriam brigar. Eu pensei que o processo era o pior de tudo. Eu pensei que perder uma grana para meus pais gananciosos e hipócritas era o pior que poderia acontecer. Eu estava errada. Porque quando a Receita Federal apareceu na nossa porta, foi quando eu percebi que meus pais não estavam apenas tentando tirar dinheiro. Eles estavam tentando nos arruinar. A investigação do Receita Federal começou com uma carta, uma notificação formal e fria, afirmando que nossas finanças estavam sob revisão devido a um relatório de suspeitas de discrepâncias fiscais. Danilo foi o primeiro a ler. Ele exalou bruscamente e me entregou sem dizer uma palavra. Eu o examinei. Minhas mãos tremiam. Isso não pode ser real. Eu sussurrei. Oh, é real, Danilo murmurou. Então veio o telefonema. Um agente da Receita, bem educado, mas firme, explicando que uma denúncia anônima nos sinalizou por ativos ocultos e transferências fraudulentas de fundos. Sabíamos quem estava por trás disso, mas provar isso era outra história. Nas próximas semanas, estávamos nos afogando em papelada, puxando anos de registros fiscais, extratos bancários e qualquer outra coisa que pudesse limpar nossos nomes. Tivemos sorte. Nossas finanças estavam limpas, mas isso não significava que a investigação seria fácil. A pior parte afetou a ajuda financeira de Marcos.
Sua faculdade sinalizou sua conta devido à revisão da receita, colocando uma retenção temporária em suas dispersões de bolsas. Meus pais não tentaram apenas tirar seu fundo de faculdade, eles tentaram tirar seu futuro. Esse foi meu ponto de ruptura. Se eles quisessem guerra, eu estava prestes a trazer o inferno para eles. O primeiro golpe. Eu comecei a cavar. Eu sabia que meus pais tinham segredos. Cresci observando-os distorcer a verdade, distorcer histórias e manipular as pessoas para conseguirem o que queriam. E se eles queriam jogar sujo, eu também poderia. Não demorou muito para encontrar algo interessante. Veja, meus pais sempre agiram como se fossem muito responsáveis, como se fossem a espinha dorsal financeira da família. Mas o que eles não sabiam é que, anos atrás, Danilo os ajudou a montar um pequeno investimento em imóveis para aluguel. Ele cuidou da papelada, das declarações de impostos, de tudo. E adivinhe, eles estavam subestimando sua renda de aluguel há anos. Eles achavam que eram invencíveis, mas foram desleixados. Eu fiz uma ligação de retaliação. Eu não os denunciei diretamente. Pelo menos não ainda. Primeiro, eu os contei o que tinha encontrado. Liguei para minha mãe. Ela atendeu no segundo toque, com seu tom presunçoso. Oh, então você está finalmente pronto para se desculpar? Eu quase desisti, mas disse: não estou ligando para te avisar que encontrei a verdadeira fraude fiscal nesta família. Silêncio. Então, ela zombou. O que você está falando? Sua renda de aluguel, você sabe, o dinheiro que você esqueceu de declarar nos últimos 15 anos. Sua respiração engatou. Você não tem ideia do que está falando. Oh, eu tenho, disse minha voz fria. E a receita também, ou pelo menos eles farão. A menos que você largue isso e chame os cães. A mudança em seu tom foi instantânea. Você não faria. Eu sorri. Tente-me. Ela não disse mais nenhuma palavra antes de desligar. 2 dias depois, recebemos uma ligação da Receita. Nosso caso, de repente, não era mais uma prioridade. 1 semana depois disso, os fundos da faculdade de Marcos foram descongelados. Eles recuaram, por enquanto. Mas eu os conhecia. Sabia que eles não deixariam isso acabar assim. E eu estava certa. A invasão de domicílio aconteceu tarde da noite. Danilo e eu estávamos dormindo quando o som de vidro quebrando nos acordou. Por um segundo, pensei que estava sonhando. Então ouvi o som inconfundível de passos dentro de nossa casa. Danilo já estava se movendo. Ele pegou o taco de beisebol que mantinha ao lado da cama e gesticulou para que eu ligasse para o 911. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei meu telefone cair. Então ouvimos uma voz. Mãe, pai, Marcos. O pânico tomou conta de mim quando percebi que ele estava acordado. Ele tinha ouvido o barulho e, em vez de ficar parado, estava descendo as escadas. Fique no seu quarto. Danilo gritou. Era tarde. Demais. Entramos no corredor assim que Marcos chegou às escadas, e foi quando o vimos, Marcelo parado em nossa sala de estar, bêbado, seus olhos selvagens e desesperados, segurando um pé de cabra. O confronto durou um momento. Ninguém se moveu. Então Marcelo deu um passo trêmulo para a frente. Onde está ele? Falou arrastado. Danilo apertou o taco de beisebol. Onde está o dinheiro? Marcelo gritou, sua voz embargada. Eu mereço. Eles prometeram para mim. Foi quando percebi que meus pais tinham enviado a ele. Eles sabiam que não podiam tocar no dinheiro. Legalmente, sabiam que tinham perdido. Então enviaram seu precioso neto para fazer o trabalho sujo. Marcelo cambaleou em nossa direção, levantando o pé de cabra ligeiramente. Você acha que pode simplesmente pegar o que é meu? Marcos deu um passo à frente com os punhos cerrados. Nunca foi seu. Ele disse, sua voz firme, apesar do medo em seus olhos. E você precisa sair. Marcelo riu, um som amargo e quebrado. Oh, sim. O que você vai fazer sobre isso foi... Quando Danilo balançou o bastão. Ele não acertou Marcelo, mas sim a parede ao lado dele, com força. O som foi o suficiente para tirar Marcelo de sua névoa bêbada. Ele tropeçou para trás, olhos arregalados. Então, sem outra palavra,
Virou-se e saiu correndo pela porta da frente. A polícia chegou 10 minutos depois. Marcelo foi preso por tentativa de assalto. Meus pais, eles o resgataram antes mesmo do sol nascer. E então minha mãe teve a audácia de me ligar. Você foi longe demais. Ela sibilou. Você o prendeu, eu quase ri. Ele invadiu nossa casa com uma arma. Isso está em você. Ela ficou quieta. Por um longo momento, então sussurrou. Você vai se arrepender disso. E pela primeira vez, eu realmente acreditei que ela quis dizer isso. Porque isso não tinha acabado nem de longe. A reunião de família se transformou em uma zona de guerra. 2 semanas após o arrombamento, meu irmão entrou em contato. Ele queria se encontrar. Já foi longe demais. Ele disse ao telefone, sua voz exausta. Mamãe e papai estão uma bagunça. Marcelo está uma bagunça. Precisamos conversar. Eu quase desisti. Agora, ele queria conversar depois de sentar e assistir enquanto nossos pais tentavam roubar do meu filho? Depois de deixá-los manipular e usá-lo como um peão? Mas Danilo me convenceu. Talvez esta seja a nossa chance de acabar com isso, ele disse para obter algumas respostas reais. Então, contra meu melhor julgamento, concordamos. A reunião de família foi marcada para aquele domingo, na casa dos meus pais. A casa parecia estar entrando em um campo de batalha. Danilo e eu chegamos primeiro, com Marcos se recusando a vir. Estou farto deles, ele disse simplesmente, e eu não o culpei. Meus pais estavam sentados rigidamente no sofá, suas expressões frias. O rosto da minha mãe estava contraído, seus lábios apertados. Meu pai nem olhou para nós. Então, meu irmão entrou com Marcelo. Eu fiquei tensa imediatamente. Marcelo parecia terrivelmente magro, com olheiras. Sua arrogância usual foi substituída por algo mais frágil. Minha mãe gesticulou para que todos nós sentássemos, mas eu fiquei de pé. Vamos acabar com isso, disse meu irmão. Olha, nós todos estragamos tudo, Danilo zombou. Nós estragamos, meu irmão disse rapidamente. Quero dizer, isso não é o que mamãe e papai queriam. Eu soltei uma risada amarga. Eles queriam roubar do meu filho. Eles queriam usar Marcelo para invadir nossa casa. Então, por favor, me diga o que exatamente eles não queriam. Foi quando Marcelo falou. Sua voz estava trêmula. Eu não queria machucar ninguém, ele murmurou. Eu só pensei que era meu. Suas palavras fizeram meu estômago revirar. Você pensou que era seu? Ele engoliu em seco e olhou para minha mãe. E foi quando eu vi a culpa. Minha mãe não olhava nos meus olhos. Danilo também viu. Ele se sentou para a frente, sua voz perigosamente calma. Nos diga, Marcelo, por que você achou que era seu? Marcelo hesitou, olhando nervosamente para minha mãe. Foi quando me ocorreu. Oh, meu Deus! Eu sussurrei. Você disse a ele, não disse? Minha mãe estremeceu. Eu me virei para Marcelo, meu coração batendo forte. Eles te disseram que já... Era seu, não é? Que o fundo de Marcos não estava apenas sendo dado a você, mas você pensou que era seu o tempo todo. Os olhos de Marcelo dispararam para frente e para trás, seu rosto pálido. Minha mãe falou, antes que ele pudesse. Tivemos que... Ela estalou. Ele estava lutando. Seu irmão estava lutando. Tivemos que dar esperança a ele. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Então, você mentiu para ele? Você disse a ele que todo o seu futuro estava garantido por dinheiro que nunca... Foi dele? Meu pai finalmente falou, sua voz afiada. O que importa? Você tinha muito. Você e Danilo tinham bons empregos, uma casa, uma vida estável. Marcelo não tinha nada. Que tipo de irmã você é para ficar sentada enquanto seu próprio sobrinho sofria? Isso fez algo dentro de mim estalar. Dei um passo à frente e minhas mãos tremiam de raiva. Que tipo de pais vocês são? Eu sibilei. Vocês têm 2 filhos, mas passaram suas vidas inteiras me tratando como um cidadão de segunda classe, enquanto ele. Apontei para meu irmão, que encolheu sob meu olhar. Recebia tudo nas mãos dele.
E agora vocês esperam que eu simplesmente dê o futuro do meu filho por causa da culpa de vocês? Minha mãe se levantou abruptamente. Nós fizemos o que tínhamos que fazer. Não, eu cuspi. Você fez o que você sempre faz. Você escolheu meu irmão ao invés de mim. E dessa vez você foi pega. O silêncio encheu a sala. Marcelo estava balançando a cabeça, seu rosto desmoronando. Você mentiu para mim. Ele sussurrou, olhando para minha mãe, como se a estivesse vendo pela primeira vez. Marcelo. Ela começou a alcançá-lo, mas ele recuou. Não, não, não. Você me prometeu? Ele sussurrou, sua respiração irregular. Você jurou que eu não teria que me preocupar com a faculdade, que eu estava pronto. Ele olhou para meu pai, e o silêncio dele foi resposta suficiente. Marcelo soltou uma risada trêmula, e então se virou para mim. Sua voz falhou. Sinto muito. E, pela primeira vez na minha vida, eu vi a realização, o arrependimento, o entendimento de que ele havia sido usado tanto quanto nós. Machucado. Ele se virou e saiu. Eu não o impedi. Meus pais tentaram justificar. Eles reclamaram, deliraram, disseram que eu estava exagerando, que estava destruindo a família. Eu simplesmente disse que estava terminado. E dessa vez, eu quis dizer isso. Meu irmão tentou entrar, em contato uma vez, depois daquele dia. Ele se desculpou, admitiu que havia deixado as coisas irem longe demais, que tinha acreditado demais em nossos pais. Mas eu não estava pronta para perdoá-lo. Surpreendentemente, Marcelo ficou longe de problemas depois disso. Ele conseguiu um emprego e fez aulas em uma faculdade comunitária. Seja por culpa, vergonha ou um verdadeiro chamado para despertar, eu nunca saberei. Mas eu esperava que, pelo bem dele, ele finalmente tivesse aprendido. Quanto a Marcos, ele foi para a faculdade que ele havia conquistado. Meus pais nunca viram um centavo daquele dinheiro, e eles nunca mais nos viram. Eu não vou mentir e dizer que não doeu cortar distância dos próprios pais, mesmo aqueles que nunca te amaram de verdade, do jeito que deveriam. É como a tristeza dos mortos. Mas você sabe, às vezes é melhor enterrar o passado do que deixar que ele continue te machucando. E eu escolhi viver o fim. Agora me diz, o que você faria se descobrisse que seus próprios pais estavam tentando arruinar o futuro do seu filho? E você já passou por uma situação em que precisou se defender de pessoas que deveriam te apoiar? Como lidou com isso?